Os raios dourados do nascer do sol iluminam a vasta paisagem desértica, com dunas de areia onduladas se estendendo até o horizonte. A câmera percorre o deserto, revelando a interação de luz e sombras nas dunas de areia onduladas. Os finos grãos de areia se movem suavemente com a brisa, capturando as texturas complexas do deserto. Um pincel arqueológico desgastado repousa sobre uma rocha plana entre ferramentas espalhadas, sugerindo atividade humana em meio ao cenário natural. Dois arqueólogos, parcialmente escondidos pelas dunas, ajoelham-se ao redor de um local de escavação, descobrindo cuidadosamente um pergaminho antigo. O pergaminho segurado delicadamente por mãos enluvadas revelava inscrições intrincadas e desbotadas que sugerem revelações ameaçadoras. O pergaminho segurado delicadamente por mãos enluvadas revelava inscrições intrincadas e desbotadas que sugerem revelações ameaçadoras. Visto da perspectiva do pergaminho, os rostos dos arqueólogos são visíveis quando eles se inclinam, suas expressões são uma mistura de admiração e apreensão. O local da escavação, com os arqueólogos reunidos, discutindo o significado de sua descoberta enquanto longas sombras se estendem pela areia. O rosto de um arqueólogo, sua expressão tensa e contemplativa enquanto ele olha para o antigo pergaminho. Um único símbolo desbotado no pergaminho, seu design intrincado sugerindo sua importância. A câmera se move para cima, fazendo a transição do local da escavação para o vasto horizonte do deserto, onde o nascer do sol lança um brilho dourado. Uma vista ampla de uma vibrante cidade israelense com prédios modernos e ruas movimentadas. Pedestres andam pelas calçadas e carros se movem firmemente nas estradas. Um vendedor ambulante organizando produtos frescos em uma barraca de madeira enquanto clientes passeiam por ali perto. Um drone paira silenciosamente no céu, sua superfície metálica brilhando sob a luz forte do sol, com a paisagem urbana visível abaixo. Uma câmera de vigilância montada em um poste de luz gira lentamente, examinando a rua movimentada abaixo. Um jovem casal está sentado em um banco de parque, rindo e aproveitando o dia ensolarado, com um drone visível no céu distante. Uma perspectiva em primeira pessoa olhando para um drone no céu, cercado pelos topos de edifícios modernos. O exterior da igreja, um edifício pequeno e modesto aninhado entre estruturas maiores, banhado pela luz do sol da tarde. O pastor Elias Carter está no púlpito da igreja mal iluminada, com as mãos levantadas apaixonadamente enquanto se dirige à congregação. O rosto do pastor Elias Carter, seus olhos castanhos profundos cheios de intensidade enquanto ele fala. A congregação sentada em bancos de madeira, ouvindo atentamente. Seus rostos mostram preocupação e desconforto. Uma Bíblia aberta no púlpito, com passagens sublinhadas em tinta vermelha. As mãos de uma mulher estão firmemente entrelaçadas em oração, apoiadas em seu colo. O pastor Elias Carter se inclina levemente para a frente, segurando as bordas do púlpito, e sua voz fica mais intensa. Um vitral representando uma cena bíblica, com a luz do sol entrando por ele. A congregação vista da perspectiva do pastor Elias Carter, seus rostos levemente iluminados pela iluminação interna da igreja. O interior da igreja, capturando o pastor Elias Carter no púlpito e a congregação sentada diante dele. A grande arena está cheia de uma multidão enorme, iluminada por holofotes artificiais vibrantes. O palco futurista domina o centro, adornado com exibições holográficas exibindo uma versão idealizada do mundo. Alexander Cain está confiante no pódio, no centro do palco futurista, com os braços estendidos enquanto se dirige ao público cativado. O rosto de Alexander Cain enquanto ele fala apaixonadamente, seus penetrantes olhos azuis exalando carisma e confiança. Imagens holográficas de uma paisagem urbana utópica são projetadas acima do palco, vibrantes e compostas, com arranhões céus limpos e parques verdes. O público na arena grita e bate palmas, seus rostos iluminados pelas exibições holográficas, sua excitação palpável. Um homem preocupado na plateia está sentado perto da borda das arquibancadas, com as sobrancelhas franzidas e os lábios firmemente pressionados enquanto olha para o palco. Uma mulher na multidão olha nervosamente para o lado, seus olhos refletindo desconforto enquanto ela segura uma pequena bolsa no colo. POV em primeira pessoa olhando para Alexander Cain da perspectiva de alguém na plateia. A postura confiante de Cain e as exibições holográficas acima dele dominam o quadro. Alexander Cain gesticula em direção às imagens holográficas, com a mão estendida para cima enquanto os visuais utópicos mudam para destacar grupos diversos de pessoas sorridentes trabalhando juntas.
Uma visão ampla da parte de trás da arena mostrando todo o público de frente para o palco, com Alexander Cain e os displays holográficos claramente visíveis à distância. A mão de Alexander Cain segurando as bordas do pódio, os nós dos dedos sutilmente tensos. Um casal preocupado na plateia troca olhares inquietos, seus gestos são sutis, mas indicativos de dúvida. A exibição holográfica muda para representar um globo cercado por linhas brilhantes, simbolizando a unidade e a conexão globais. Alexander Cain se inclina ligeiramente para frente no pódio, sua voz autoritária enquanto enfatiza sua promessa de unidade e paz. Um jovem garoto na plateia olha para o palco, sua expressão é uma mistura de curiosidade e incerteza. A arena vista de cima, capturando a escala do local, a iluminação vibrante e a energia da multidão. Os penetrantes olhos azuis de Alexander Cain enquanto examinam a multidão, exalando confiança e autoridade. A câmera se detém em um pequeno grupo de pessoas na plateia sussurrando entre si, com expressões marcadas pelo ceticismo. Ponto de vista de alguém na plateia observando a exibição holográfica de uma paisagem urbana utópica, com a figura de Cain ligeiramente desfocada em primeiro plano. A multidão irrompe em aplausos, com as mãos levantadas e rostos animados iluminados pelas luzes vibrantes do palco. Uma vista ampla de uma rua em Tel Aviv, cheia de uma multidão densa de manifestantes acenando cartazes e faixas, cercados por forte presença policial. Fumaça e névoa preenchem a atmosfera caótica. Manifestantes entram em choque com a polícia, com alguns atirando objetos e outros tentando passar pelas barricadas. Policiais em equipamento de choque levantam escudos e balançam cacetetes. O rosto de um jovem manifestante, manchado de suor e fuligem, enquanto ele grita apaixonadamente, com os olhos brilhando de determinação. Um policial com equipamento antimotim completo, visto de lado, segurando um escudo com força e gritando ordens para a multidão que avançava. Um drone paira ameaçadoramente no céu enevoado, seu corpo metálico elegante refletindo a luz fraca, com sua lente de câmera apontada para baixo. Da perspectiva do drone, a rua caótica abaixo é visível, com manifestantes e policiais entrando em confronto em meio à fumaça e destroços espalhados. Uma lata de lixo em chamas está tombada na rua, com chamas lambendo o ar e fumaça subindo em direção ao céu nublado. Elias Carter está em meio ao caos, com o rosto redondo tenso enquanto levanta os braços para acalmar a multidão, em pé em uma plataforma improvisada com um megafone na mão. O rosto de Elias Carter enquanto ele fala no megafone, seus olhos castanhos profundos cheios de urgência e desespero. Um grupo de manifestantes cercando Elias Carter, alguns olhando para ele com esperança enquanto outros gritam e gesticulam com raiva. Alexander Cain observa o protesto de um ponto alto em um prédio próximo, seus penetrantes olhos azuis examinando o caos abaixo, seu rosto ilegível. O rosto de Alexander Cain enquanto ele olha pela janela, sua expressão calma, mas seus olhos calculistas. Manifestantes capotam um veículo policial, o carro tombando para o lado enquanto a multidão aplaude, com fumaça e fogo ao redor do local. Uma mulher de meia-idade está ajoelhada no chão, segurando um menino, ambos cobertos de fuligem, enquanto choram em meio ao caos ao redor deles. A mão de um manifestante segurando um poste de sinalização quebrado, com as bordas irregulares refletindo a luz fraca, com fumaça girando ao fundo. Uma fila de policiais com equipamento antimotim marcha em uníssono, com escudos erguidos, repelindo os manifestantes. Um jovem manifestante cai no chão, tossindo por causa da fumaça, enquanto outros correm para ajudar, com os rostos cheios de preocupação. Uma vista ampla da rua com o icônico horizonte de Tel Aviv ao fundo, quase invisível através da fumaça e da névoa. A lente da câmera de um drone foca em Elias Carter, capturando seus braços erguidos e sua presença imponente em meio ao caos. Visão em primeira pessoa da perspectiva de um manifestante, olhando para o drone pairando, sua lente de câmera parecendo ameaçadora contra o céu escuro. Um cacetete policial atingindo o braço protegido de um manifestante, o impacto é visível quando o braço recua levemente. Um manifestante faz pichações em um muro, com as palavras "Justiça para Todos" aparecendo em vermelho forte contra a superfície cinza. Elias Carter desce da plataforma, com um megafone em uma mão, enquanto se move em direção à multidão, com determinação estampada em seu rosto. Alexander Cain se afasta da janela, com seu comportamento confiante e inabalável, enquanto caminha em direção a uma grande mesa com mapas e documentos espalhados sobre ela.
Close da mesa em frente a Alexander Cain, mostrando um mapa detalhado de Tel Aviv marcado com círculos vermelhos e notas. Os manifestantes recuam enquanto o gás lacrimogênio enche o ar, alguns cobrindo os rostos com lenços, enquanto outros tropeçam e sufocam. Uma lata de gás lacrimogênio rola no chão, soltando fumaça enquanto ela para perto de uma placa descartada. Elias Carter ajuda um manifestante caído a se levantar, seu rosto cheio de compaixão enquanto eles se apoiam nele. A cena termina com uma vista de cima da rua, mostrando as consequências do confronto, com destroços espalhados, manifestantes feridos e uma forte presença policial. Uma visão ampla de um mercado movimentado na cidade distópica, cheio de pessoas se movendo apressadamente. A atmosfera é tensa, e os rostos refletem medo e desconfiança. As mãos trêmulas de um vendedor trocando mercadorias com um cliente. As mercadorias incluem necessidades básicas como pão e latas de comida. Mostrando um casal sendo preso por policiais uniformizados em um beco mal iluminado. O casal está visivelmente angustiado enquanto está algemado. As mãos entrelaçadas do casal sendo separadas à força enquanto os policiais os afastam, enfatizando seu desespero. Um ponto de vista em primeira pessoa olhando para os policiais, suas figuras imponentes silhuetadas contra o céu nublado, aumentando a sensação de opressão. Um grupo de crianças vasculhando pilhas de escombros em uma parte devastada da cidade. Prédios quebrados e escombros os cercam. Uma tomada mais próxima de uma criança pegando uma lata amassada dos escombros, seu rosto manchado de sujeira e sua expressão sombria. A mão da criança segurando a lata amassada com força, dedos cobertos de sujeira. O rosto de uma criança chorando, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto olham para a paisagem urbana desolada. Uma tomada em corte de um outdoor acima do mercado. Ele exibe o rosto de Alexander Cain com o slogan Unidade e Prosperidade, agora desgastado e desfigurado com grafite. Um vendedor arrumando sua barraca às pressas enquanto um grupo de policiais armados caminha pelo mercado, sua presença criando tensão visível. As mãos do vendedor se atrapalhando para reunir mercadorias, o nervosismo evidente em seus movimentos apressados. O mercado enquanto os policiais se movem, suas sombras pairando sobre a multidão assustada. Uma sensação palpável de medo preenche o quadro. A cidade devastada, mostrando prédios em ruínas, ruas abandonadas e destroços espalhados, enfatizando a escala da destruição. Uma criança, olhando para uma lata vazia em suas mãos, com os escombros ao redor visíveis ao fundo. O casal sendo levado pelos policiais. O casal olha para trás desesperadamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto da mulher, refletindo desgosto e medo enquanto ela olha para o homem que está sendo levado embora. Os policiais levando o casal embora, suas sombras se estendendo ameaçadoramente pelo chão. Os pés descalços de uma criança pisando cuidadosamente sobre escombros afiados, ressaltando a dureza do ambiente. Uma tomada ampla final da cidade devastada, com fumaça subindo à distância e o céu nublado aumentando a atmosfera sombria. O exterior do Templo de Salomão reconstruído, brilhando com iluminação moderna. A estrutura é adornada com decorações intrincadas e cercada por uma multidão de convidados. O grande interior do templo, exibindo uma mistura de arquitetura antiga e tecnologia futurista. Luzes artificiais brilhantes criam um ambiente majestoso. Alexander Cain está na frente da multidão, de frente para o público. Sua postura é de comando, e seu olhar confiante varre a sala. Os convidados dentro do templo olham com admiração, alguns batendo palmas e outros murmurando uns para os outros. Decorações ornamentadas e luzes brilhantes emolduram a cena. O palco, com Alexander Cain no centro e um enorme símbolo brilhante exibido em uma tela atrás dele. A mão de um convidado segurando um dispositivo moderno e elegante, capturando a cerimônia em vídeo. Uma pessoa olhando para Alexander Cain da perspectiva de um convidado na multidão. Sua figura se ergue alta, emoldurada pelos símbolos brilhantes atrás dele. A câmera gira para o deserto, onde Elias Carter e seus seguidores se ajoelham em oração no terreno arenoso sob o céu noturno. Elias Carter se ajoelha na areia, mãos entrelaçadas em oração. Seu olhar está fixo para baixo, um olhar de determinação solene em seu rosto. As mãos entrelaçadas de Elias Carter, dedos entrelaçados em oração,
descansando no chão arenoso. Os seguidores de Elias Carter se ajoelham em um semicírculo atrás dele, suas cabeças abaixadas em oração silenciosa. O deserto árido se estende ao redor deles. Um rápido corte de volta para o interior do templo, focando nos símbolos brilhantes exibidos nas paredes, sugerindo um tom ameaçador. A mão de Alexander Cain erguida em um gesto de triunfo, seus dedos formando uma pose simbólica. A câmera volta para o deserto, capturando as expressões serenas, mas determinadas, dos seguidores de Elias Carter enquanto eles continuam suas orações. Rosto de Elias Carter, seus olhos fechados e lábios se movendo silenciosamente em oração, um leve traço de preocupação em suas feições. A paisagem do deserto, iluminada pelo brilho suave do sol poente. As silhuetas de Elias Carter e seus seguidores são visíveis, ajoelhados à distância. A cerimônia dentro do templo atinge seu clímax máximo, enquanto Alexander Cain levanta os dois braços, se deleitando com a adoração da multidão. O rosto de um convidado, mostrando uma mistura de admiração e desconforto enquanto observam Alexander Cain. Pessoas olham os símbolos nas paredes do templo se intensificando, lançando um brilho sobrenatural sobre a sala. Da perspectiva de Elias Carter, mostrando suas mãos apoiadas na areia enquanto ele se ajoelha em oração. A câmera se move para o céu noturno acima do deserto, estrelas começando a surgir à medida que o crepúsculo se aprofunda. Alexander Cain está no centro do salão, com os braços estendidos. Sua presença imponente domina a cena enquanto um relâmpago ilumina brevemente sua figura. A tempestade lá fora é visível através das janelas altas do salão, com chuva forte batendo contra o vidro e relâmpagos iluminando o céu escuro. O rosto de Alexander Cain, seus penetrantes olhos azuis brilhando com intensidade enquanto ele fala. Sua expressão exala confiança e autoridade. Uma pessoa olhando para Alexander Cain. Seus braços estendidos e figura imponente são destacados contra o salão mal iluminado e relâmpagos ocasionais. A multidão de seguidores é visível. Seus rostos são uma mistura de medo, descrença e choque. As mãos trêmulas de Elias Carter, cerradas firmemente enquanto ele luta para manter a compostura. A multidão de seguidores é visível, seus rostos são uma mistura de medo, descrença e choque. A iluminação fraca projeta longas sombras em suas feições. Uma jovem na multidão, seus olhos arregalados de descrença e sua mão cobrindo a boca em choque. Alexander Cain abaixa os braços e dá um passo à frente, seu passo confiante ecoando no salão silencioso. A mão de Alexander Cain, fechada em punho enquanto ele enfatiza sua demanda por adoração. Relâmpagos brilham do lado de fora, lançando sombras nítidas e fugazes nas paredes e pilares ornamentados do grande salão. A mão de Alexander Cain, fechada em punho enquanto ele enfatiza sua demanda por adoração. Elias Carter reca um pouco, sua expressão é uma mistura de medo e determinação enquanto olha ao redor para a multidão. O rosto de Elias Carter, suas sobrancelhas franzidas e seus lábios pressionados firmemente enquanto ele se firma. O grande salão, mostrando o desconforto coletivo da multidão enquanto eles se movem nervosamente sob o peso da revelação de Alexander Cain. Uma única lágrima rolando pela bochecha de um homem idoso na multidão, refletindo o peso emocional do momento. A figura de Alexander Cain é silhuetada contra as janelas altas enquanto outro relâmpago ilumina brevemente o salão. Close-up de uma chama de vela trêmula em uma mesa próxima, enfatizando a tensão e a quietude na sala. O exército celestial, vestido com armadura radiante, avança pelo campo de batalha, suas armas brilhando na luz tempestuosa. A tempestade se intensifica lá fora, com trovões estrondosos e relâmpagos iluminando o grande salão uma última vez enquanto a cena escurece. As forças de Caim, uma mistura de soldados e criaturas das trevas, correm para encontrar o exército celestial, seus rostos contorcidos de raiva e determinação. Alexander Cain está na vanguarda de seu exército, sua presença de comando é evidente enquanto ele levanta uma espada em direção às forças celestiais. Seu olhar está fixo à frente com determinação. Ele olha para o céu rasgado. Um vasto campo de batalha se estende, o Vale do Armagedon cercado por montanhas irregulares. Nuvens escuras pairam sobre o céu, com relâmpagos iluminando o caos abaixo. O céu se abre, revelando uma luz intensa e radiante. Cristo desce,
cercado por uma hoste de anjos, sua figura majestosa e brilhante. POV em primeira pessoa olhando para cima. Um soldado das forças de Caim protege os olhos contra a luz ofuscante da descida de Cristo. O rosto de Cristo, sereno e resoluto, enquanto o brilho de sua presença contrasta com as nuvens escuras atrás dele. Elias Carter se levanta, segurando o pergaminho brilhante no alto. A luz celestial reflete em seu rosto determinado. O rosto de Alexander Caim, em close, enquanto ele zomba, seus penetrantes olhos azuis cheios de desafio. A luz tempestuosa destaca a tensão em sua expressão. Um choque de espadas entre um guerreiro celestial e um dos soldados de Caim. Faíscas voam quando suas armas colidem. Cristo estende sua mão, e raios de luz emanam para fora, cortando o caos do campo de batalha. O campo de batalha, visto de cima, enquanto a luz celestial se espalha, iluminando a paisagem e afastando a escuridão. Elias Carter, visto de trás, firme enquanto a luz celestial o cerca e o pergaminho em suas mãos brilha mais forte. A figura de Cristo, vista de baixo, enquanto ele continua sua descida em meio à luz radiante, seu manto esvoaçando. Um guerreiro celestial, ajoelhado sobre um camarada caído, olha brevemente para a luz com determinação renovada. Alexander Caim, de pé no topo de um afloramento rochoso, grita comandos para suas forças, sua espada brilhando na luz. O exército celestial, agora banhado em luz, avança conforme a escuridão recua. Seus movimentos são confiantes e unificados. Um close do pergaminho brilhante nas mãos de Elias Carter, os símbolos antigos nele pulsando com luz. O campo de batalha, agora clareando conforme a tempestade se dissipa, revela o resultado da luta, com a luz rompendo as nuvens. A Nova Jerusalém, uma cidade celestial radiante com ruas douradas e portões de pérolas, desce lentamente dos céus, cercada por uma aura brilhante. Uma vista panorâmica das ruas douradas brilhando sob a luz do sol radiante, cercadas por vegetação exuberante e flores vibrantes. Os portões de pérolas da Nova Jerusalém, intrincadamente projetados e brilhantes, estão abertos, convidando os redimidos a entrar. Um grupo de redimidos, vestidos com roupas simples e leves, anda de mãos dadas pelas ruas douradas, seus rostos brilhando de alegria e paz. Uma jovem segurando a mão do pai, seu rosto iluminado com um sorriso radiante enquanto olha para os edifícios dourados. As ruas douradas da Nova Jerusalém, refletindo a luz quente do sol, com os pés dos redimidos caminhando sobre elas. Um lago sereno cercado por flores e árvores vibrantes, com o reflexo da cidade dourada brilhando na água. Um homem idoso, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, ajoelha-se nas ruas douradas, com as mãos entrelaçadas em gratidão. As mãos do homem idoso firmemente entrelaçadas, tremendo de emoção enquanto descansam na rua dourada. Uma ampla visão dos redimidos reunidos em uma praça central, banhados por uma luz quente, seus rostos voltados para cima em admiração enquanto testemunham a cidade acima. Da perspectiva de um indivíduo redimido, os imponentes edifícios dourados da Nova Jerusalém se erguem majestosamente no céu, brilhando com luz divina. Um close de uma flor vibrante florescendo ao longo do caminho, suas pétalas brilhando sob a luz do sol radiante. Uma vista panorâmica das ruas douradas da Nova Jerusalém, portões de pérolas e habitantes alegres, emoldurados por um céu brilhante e radiante. Um menino corre alegremente pelas ruas douradas, braços estendidos, com um largo sorriso no rosto. A perspectiva do menino enquanto olha para os imponentes portões dourados da Nova Jerusalém, sua superfície brilhante refletindo a luz do sol. A mão de uma mãe redimida descansando gentilmente no ombro de seu filho enquanto eles caminham juntos pela cidade. Uma vista ampla da fonte central da Nova Jerusalém, com água cristalina brilhando sob a luz do sol, cercada pelos redimidos. Um close-up da água da fonte, com gotas captando a luz e criando um efeito hipnotizante. Elias Carter está entre os redimidos, seu rosto refletindo admiração e paz enquanto ele olha para a cidade que desce. Alexander Caim, de pé, afastado da multidão, olha para Nova Jerusalém com uma expressão contemplativa, sua postura rígida. A perspectiva de Alexander Caim enquanto ele olha para a cidade dourada, seu brilho radiante contrastando com sua figura sombreada.
Uma vista aérea panorâmica da Nova Jerusalém, suas ruas douradas e portões de pérolas cercados pelos alegres redimidos, emoldurados pelo céu brilhante.